Olá, meu nome é Isamar Aragão, aluna do terceiro período de Odontologia da Universidade Veiga de Almeida. Esta é a minha atividade individual avaliativa da disciplina de Anatomia e Escultura Dental, turma C. Vou falar agora sobre os dentes descidos. A primeira dentição também é chamada de dentes descidos, ou dentes de leite por possuírem um aspecto mais branco. Possuem uma camada maior de esmalte e uma camada de dentina mais reduzida. É formada por um grupo de 20 dentes, 10 na arcada superior e 10 na arcada inferior. Nessa dentição, há a ausência do grupo dos pré-molares e dos terceiros molares. É ideal que na primeira dentição haja a presença de diastemas primatas, pois os dentes permanentes que o substituirão possuem um tamanho até 3 vezes maiores que os dentes descidos. Possuem cavidade pulpar ampla e coroas reduzidas e mais arredondadas, sem convergências para o colo bem definidas como na dentição permanente. Possuem raízes mais longas e finas e os molares raízes bem divergentes. Os dentes anteriores apresentam ápice radicular com desvio vestibular. Grupo dos incisivos. Possuem uma face vestibular bastante lisa por possuírem uma maior camada de esmalte. Nos superiores, o diâmetro mesiodistal é maior que o cérvico-incisal. Já nos dentes permanentes, o diâmetro cérvico-incisal é maior que o diâmetro mesiodistal. Nos incisivos inferiores descidos, o diâmetro cérvico-incisal é maior que o mesiodistal, similar à dentição permanente. Possuem raízes longas e finas e coroas arredondadas. Os incisivos centrais inferiores são os primeiros dentes a irrumpirem na cavidade oral, por volta de 6 meses. Os incisivos centrais superiores por volta de 7 meses, os laterais superiores por volta de 8 meses e os laterais inferiores por volta de 9 meses. Grupo dos caninos. Temos como principal diferença a aresta mesial longitudinal maior que a distal, com inclinação da cúspide para a distal, ao contrário do que acontece nos dentes permanentes, onde a aresta distal é maior, deslocando a cúspide para a mesial. Possuem lóbulos centrais bastante desenvolvidos. Nos superiores, o diâmetro mesiodistal e cérvico-incisal são proporcionais. Nos inferiores, o diâmetro cérvico-incisal é maior que o mesiodistal. Os caninos irrompem por volta de 18 meses. Grupo dos molares. Não há presença do terceiro molar. Possui uma ordem crescente de volume, o inverso da segunda dentição, onde os primeiros molares são maiores que os segundos molares. Possuem coroas arredondadas sem definição de convergências para o colo. Raízes bem divergentes e delgadas e contorno cervical bem acentuado. Nos dentes inferiores e superiores, possui a presença do tubérculo de Zucker-Kendall na porção mesial vestibular cervical. É uma área de aumento de concrescência dentinária. Possuem a ausência do bulbo radicular, ao contrário da segunda dentição. O primeiro molar inferior descido apresenta 4 cúspides. As cúspides mesiais são maiores que as distais. Apresentam 2 raízes, uma mesial e outra distal. O primeiro molar superior não possui análogo na segunda dentição. Possui 3 cúspides, a cúspide mesiovestibular, a cúspide palatina e a distovestibular. Apresenta 3 raízes, a palatina, a mesiovestibular e a distovestibular. Os primeiros molares irrompem por volta de 12 meses. Os segundos molares descidos, tanto superiores quanto inferiores, são muito semelhantes com os da segunda dentição. Nos inferiores, apresentam 3 cúspides por vestibular e 2 por lingual. Os segundos molares irrompem por volta de 24 meses.